Olá, bom dia. Vamos conversar hoje sobre a nossa insegurança pública. Existem alguns movimentos, sobretudo em época de eleição para governador, que segurança pública nos estados é uma atribuição do governador e não dos prefeitos, em fazer com que a sociedade se sinta mais temerosa, fragilizada. Estou falando isso porque ontem nós tivemos um dos vários eventos que acontecem de crimes no, no estado aqui de Pernambuco, onde o grau de insegurança tem aumentado e a sociedade naturalmente atribui ao governador esse tipo de responsabilidade e omissão. Mas vamos olhar por um contexto maior. Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi aprovado com efusivos aplausos por um Congresso e ratificado por um Senado coalhado de parlamentares mais populistas do que preocupados com a sociedade. Nós tivemos a audiência de custódia, onde o juiz de custódia acaba se preocupando mais com a condição sob as quais um preso foi retido numa carceragem, onde o delegado leva à frente do juiz de custódia, além do preso, convoca os membros da Secretaria de Direitos Humanos e do Ministério Público. Se o cidadão ele declarar que os direitos dele não foram respeitados, ele tem uma enorme possibilidade de sair dali livre e andando. Nós temos sistematicamente os orçamentos para a segurança pública que estão sendo esvaziados em todos os 26 estados da federação. A mídia sistematicamente desqualifica, quando não marginaliza, a ação das polícias militares e polícia civil, contando com a simpatia do politicamente correto, que é um vírus, uma epidemia que se incrustou no DNA da sociedade brasileira, que faz com que veja qualquer ação de garantia de lei e da ordem como algo truculento, mais preocupado com o bandido do que propriamente com a ação da garantia da lei e da ordem. E nós temos um Supremo que nos pegou de surpresa em duas decisões estapafúrdias sob o meu ponto de vista como cidadão. É uma decisão e temos que aceitar e os órgãos cumprirem. A indenização acerca de abusos contra os direitos humanos dos presidiários, a indenização, e também qualquer roubo de celular abaixo de R$ 500 não se faz mais ocorrência. Eu entendo até pela questão do custo de uma mobilização de uma ação investigativa e registros, mas isso daí tem tornado cada vez mais o cidadão frágil, o cidadão desguarnecido pelo Estado, que deveria, muito pelo contrário, estar promovendo a segurança pública. Isso, no meu entender, esses 4 itens que eu falei agora, eles promovem muito mais a insegurança pública, porque convenhamos, qual a preocupação que um bandido hoje, que um fascínio, que um meliante tem perpetrar o mal contra o cidadão, se ele sabe que tem todo esse aparato lhes garantindo uma liberdade? E o lado da segurança do cidadão. Então gostaria de relembrar um detalhe, porque todos ficam muito felizes quando esses movimentos contra a corrupção vêm para a rua, que no máximo conseguiu no Brasil inteiro reunir 8 milhões de pessoas, dentre essas últimas 5 edições espalhadas ao longo desses 2 anos. Mas eu gostaria de relembrar que em 2003 nós tivemos um plebiscito, ou 2004, onde 59 milhões de cidadãos se deram ao trabalho de sair de casa, ir às urnas e votar um rotundo não contra o desarmamento.
Foi um plebiscito, um instrumento democrático e legal sob a égide, sob a fiscalização, sob acompanhamento do Congresso. O presidente Lula influenciou, por intermédio de argumentos, os partidos. Nenhum, eu não lembro, que eu acompanho bastante esses assuntos, nenhum, absolutamente nenhum partido, nenhum senador, nenhum deputado se opôs à decisão de se ignorar o resultado democrático de uma opinião de 59 milhões de eleitores. A sociedade fica achando que se mobilizar 8 milhões contra a corrupção vai adiantar alguma coisa. Houve um ato objetivo onde 59 milhões de pessoas disseram não ao desarmamento. Eu fiquei abobalhado, aparvalhado, eu fiquei perplexo quando o ministro Fux simplesmente declarou era responsável pela fiscalização desse plebiscito, simplesmente declarou não, a sociedade votou errado. E não obstante essa decisão da sociedade, o presidente Lula fez passar o Estatuto do Desarmamento sob o mais execrável silêncio dos senhores deputados e senadores que receberam o voto da sociedade fragilizada, aflita, amedrontada, que foi lá e se deu o trabalho de dizer não, e tudo isso foi ignorado, simplesmente ignorado. Então, dentro desse cenário de governos de 3 presidentes ateus, eu duvido que alguém me mostre aí cenas de Fernando Henrique, Lula ou Dilma participando, assim como o presidente Itamar Franco, que era católico, fervoroso. Desses 3 últimos presidentes que receberam voto por 2 vezes, da maioria de uma sociedade que se diz cristã, esses 3 presidentes ateus se comprometeram a desarticular a segurança, a estabilidade da sociedade, sobretudo por intermédio da estrutura familiar. Então não se espantem se as coisas vierem a piorar em termos de segurança, porque nós estamos com o desemprego aumentando, nós estamos com dificuldades de recuperação econômica. O cidadão desempregado, ele vai às ruas para tentar um ganho fácil, imediato, para mais adiante trocar por dinheiro e levar comida para casa. E por outro lado, ele não sente nenhuma preocupação de ser abordado por um representante legal da lei, da garantia, da lei, da ordem, porque ele sabe que a mídia, a sociedade, a comiseração da sociedade e os instrumentos legais estarão em favor dele. Então, meus amigos, isso tudo foi fruto de decisão ou omissão dos parlamentares que a sociedade vota com seu voto útil. E o fato é que hoje nós estamos com medo de sair às ruas num país que se diz inclusivo e democrático. Pensem nisso, 2018 está chegando. Se nós quisermos prosseguir felizes, menos amedrontado, pensemos com carinho quem nós vamos eleger em 2018. Uma boa semana a todos.